gravar essa reunião, então, o programa permite gravar a reunião, caso outras pessoas depois não consigam entrar, para a gente poder eventualmente disponibilizar e mostrar o que foi discutido. Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui na configuração. Tá, então a ideia de estar aqui hoje, a gente conversar, é muito mais, eu queria ouvir de vocês o que vocês estão fazendo, achando, o que vocês esperam, o que a gente faz, que caminho seguir. Então a ideia aqui é mais ouvir nesse momento vocês do que até falar. A Raíssa também está participando dessa reunião e a gente vai usar isso para planejar agora o que a gente vai fazer, vai planejar até a avaliação dos próprios projetos que foram mandados. Então eu queria, primeiro, antes de mais nada, ouvir vocês. Alguma dúvida, algum comentário, alguma consideração? O cachorro tem muitas considerações. Pessoal, liga só o microfone quando vocês forem falar, ok? Tá, a maioria aqui, estou vendo, está pelo telefone, né? A maioria está conectada pelo telefone. Ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer comentar nada? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Nós vamos continuar fazendo essas reuniões nas sextas-feiras? Então, isso é uma das coisas que a gente está aqui para definir. Então, deixar claro o seguinte, em primeiro lugar. O calendário está suspenso, eu tenho falado isso toda hora. O que significa o calendário estar suspenso? Significa que nós não está contando como atividade, oficial. Então, não existe chamada, até porque eu não faço chamada, né? Mas não existe nota, por enquanto, de participação, de atividades, nada disso. E isso vai continuar, de qualquer forma. Por quê? Porque eu não posso simplesmente ir contra a norma da universidade. O professor Marcos, ele queria de todo jeito regularizar essa questão das aulas à distância. Ou seja, ele queria que o calendário não parasse. Mas ele mandou, como eu tinha até falado num vídeo que eu gravei outro dia, ele mandou um questionário para os professores responderem para solicitar que os professores se manifestassem a respeito da facilidade ou da possibilidade da aula à distância. Eu não sei o resultado disso ainda e nem teve nenhuma orientação. Oficialmente, como também está lá no Schoology, o calendário está suspenso durante o mês de abril. E em função do que está acontecendo com a doença, vai ser muito difícil que esse calendário seja mudado e que a gente reative o calendário ainda em abril. Então, pessoal, a ideia de estar aqui é o seguinte: vocês vão ficar estão em casa, e a tendência, até em função do agravamento que vai acontecer em abril, que vai piorar e que vai muita gente morrer, é até um risco de proibir qualquer pessoa de sair de casa, como acontece em outros países. Então, a questão é como que vocês vão usar esse tempo, ou como que vocês podem usar esse tempo. Porque eu imagino
é que aliás, quase todo mundo de todos os projetos tem coisas que poderia fazer em casa, tem coisas que poderiam fazer à distância, usando a internet. Então, usar esse período para isso. Mas a gente também pode avançar em relação aos trabalhos, aos projetos, ao desenvolvimento dessa atividade. Dessa forma, a gente teria depois duas possibilidades. Ou a redução do calendário nosso quando voltar, por quê? Porque a grande parte das atividades já vão ter sido feitas, ou vocês terem mais tempo para fazer o projeto. Então, acho que para quem optou por fazer o projeto, é só vantagem usar esse tempo. Agora, nós temos que definir, vocês vão ter que definir isso, como que vocês querem usar. Tá? Então, a minha ideia era a gente ter, sim, esse espaço para conversar. Já estou vendo aqui agora, nesse momento, a gente tem aqui, quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas. Então, praticamente metade da turma está aqui. Então, seria uma possibilidade da gente usar esse período para tirar as dúvidas dos projetos, para discutir os temas dos projetos, para avançar as coisas. Mas tudo depende do interesse de vocês. Vocês é que tem que se manifestar mesmo, porque oficialmente o calendário está interrompido. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, João. João? João. O João. Oi, João. Desculpa. É que ele não está aparecendo aqui para mim, deixa eu ver até por quê. Vocês estão com o vídeo ligado ou desligado? Agora eu liguei, para não dar tráfego. Tá. Não dar tráfego. Isso, porque se está ligado, ele consome mais recurso e fica mais lento até para quem está falando. Mas mesmo assim ele não apareceu aqui deixa eu ver a configuração, espera só um pouquinho, João, porque eu não sei quem está falando, se não aparece, então eu não sei quem está falando. Deixa eu ver aqui. Configurações, tá. Não vi nenhum controle aqui que pudesse ser mudado isso. Deixa eu ver aqui. Tá, então, João, faça a sua pergunta, por favor. Eu queria saber se o professor chegou a corrigir o meu trabalho. Não, então, outra pergunta. Agora você apareceu aqui, agora estou te vendo. Não, eu corrigi os 4 trabalhos que foram mandados anteriormente, tá? Então, aí, qual é a ideia? A ideia é corrigir os trabalhos da semana, até por isso que eu pedi, então, para a Raíssa entrar, Raíssa. Você também ver esses trabalhos, a gente fazer isso essa semana, e ter uma possibilidade na semana que vem de discutir esses projetos, porque qual que seria a ideia? Essa não seria a versão final do projeto que a gente vai pontuar, mas seria a versão que a gente vai usar para devolver para vocês. Então, assim, quem já passou uma vez teria mais uma chance de mudar o projeto antes dele estar valendo de verdade. Então, a partir do momento que a gente fizer essa correção, essa é a última correção. A partir dali, vocês teriam um tempo para fazer o projeto, talvez mais uma semana para arrumar o projeto. Então, a minha proposta seria, semana que vem a gente conversar aqui de novo, mas já sobre os projetos, sobre aquilo que foi apresentado e tal, e vocês terem mais aí uma semana. Daqui, então, 14 dias a gente avaliaria o projeto e avaliaria e daria os pesos do projeto, definiria os pesos do projeto, tá? Então, João, a gente não viu ainda o seu projeto, mas a ideia é fazer a mesma coisa que a gente fez com os outros aqui, ou seja, a gente corrigir e ter uma orientação de que melhorar dentro do projeto. Beleza, então. Tá, e a tua situação, inclusive, é o seguinte, que a gente tinha falado. Existe dois casos, então.
não sei o que vai acontecer e tal com a matrícula, porque a matrícula, pararam com as matrículas e tal. Tudo bem. Então, qual é a possibilidade? A possibilidade é você fazer o trabalho normalmente, mesmo não estando matriculado, e depois, se for o caso, até no semestre que vem, você se matricularia e credenciaria esses créditos que você obteve, entendeu? Sem precisar fazer de novo. Então, tudo de forma a tentar facilitar a vida para vocês. Porque lá na Santos Andrade, o que foi passado é que foi cancelado mesmo as matrículas isoladas. Mas no site está escrito que foram suspensas. Por isso então, que eu fiquei assim, se foi cancelado, lascou, né? Então, mas lascou em termos, porque é isso que eu estou te falando. Porque você poderia, por exemplo, pegar o semestre que vem, por exemplo. Quem está fazendo isso agora é o Marcelo, que foi em uma aula ali e tal. Ele já fez semestre passado, já foi aprovado, mas ele ia fazer agora a inscrição, fazer matrícula, e ia pegar o certificado. Então, o dele está pior que você, porque ele queria o certificado, foi falar comigo que ele queria o certificado, tal. Talvez ele vai ter que esperar 3 semestres para poder pegar o certificado, então. Mas uma hora sai. Então, essa que é a ideia. Vocês fica livre daí para tomar decisão. Se você quiser cancelar simplesmente, se você quiser manter. Mas o que eu imagino? Eu imagino que a universidade, quando retornar, ela vai ter que, se ela retornar o calendário à distância, tudo bem, ela poderia até não abrir essas matrículas. Agora, se ela retornar o calendário presencialmente, não tem por que não reabrir as matrículas. Entende? Não tem nenhuma lógica. Então, acho que isso tudo vai depender do que acontecer. Tá. Vou manter. Vou tocando o projeto até onde der. Então, essa que é a ideia. Para ficar em casa, pelo menos, vocês podem ter alguma coisa assim para fazer. Pessoal, algum outro professor está fazendo alguma atividade? Tem alguma coisa acontecendo ou está tudo parado? Não, professor, está tudo parado. Então, mais uma razão. Estou te vendo agora. Nós estamos te vendo agora, finalmente. Então, mais uma razão, Emanuela, para a gente, eu acho que para ir fazendo o projeto, tá? Para tocando o projeto, justamente por isso, porque as outras estão paradas. Então, alguma coisa vocês adiantam. Ou tem mais tempo para fazer o próprio projeto, ou já faz e fica com uma coisa a menos para fazer depois. Foi isso que a gente estava pensando mesmo. Pelo menos é uma ocupação para a gente nesse... E uma ocupação e um tempo que você não vai jogar fora. Outra coisa importante a dizer é o seguinte, pessoal, porque depois, quando voltar, nós vamos ter que definir uma forma de envolver as pessoas que não estão fazendo o projeto, tá? Mas isso, então, vai ser em função, eu não sei o que vai acontecer, não sei. Se definirem à distância, é uma situação. Se definirem presencialmente, é outra situação. Então, a gente tem muita indefinição. O que eu acho é que tudo isso permite a gente ocupar um pouco esse tempo e adiantar as coisas, só isso. Mas são vocês que vão decidir. Tá. O senhor não está sabendo de nada sobre essa decisão se vai ser EAD, se não vai? Porque eu sei que a coordenação do curso está correndo atrás, né? Mas eu não sei... Então, está correndo atrás, mas a tendência é que não tem EAD. A tendência vai ser essa, tá, da universidade, por causa daquelas pessoas que não teriam recursos de informática para poder fazer esse tipo de atividade. Então, a tendência agora, pelo que eu estou sentindo, ela é essa. Mas a própria universidade, ela criou, inicialmente, ela não suspendeu o calendário acadêmico. A primeira coisa que foi fazer foi as atividades seriam à distância. Depois resolveu suspender. Depois começou a discutir essa história de que talvez não tivesse como ser à distância e não tem imposição de nada. Então, eu conversei com o professor Marcos e ele está meio que agoniado, porque ele queria que tivesse alguma coisa, que as coisas simplesmente não parassem, porque a reforma do curricular de zootecnia que ele tinha trabalhado em cima e tal foi para o buraco, já não tem mais reforma nenhuma, acabou a reforma, voltou a estaca absolutamente zero, e então a gente vai seguir com esse calendário da forma como é. Então, ele queria pelo menos
salvar o semestre, porque o problema é o seguinte, se isso seguir até julho, na prática acabou o semestre, né? Não teve semestre, ou seja, eu não consigo durante esse ano fazer o calendário voltar ao normal, a não ser que vai ficar depois janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro tendo aula. Mas está tudo indefinido, a universidade realmente não tem posição nenhuma, a não ser que suspender o calendário. Entendi. Então tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum comentário? Alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, professor. Mariana. Oi, Mariana. A nossa prova seria no dia 24 de abril. O calendário está suspenso. Então, o calendário está suspenso. Esqueçam o calendário. O calendário não está válido. Não vai. Aquele calendário agora, eu vou até apagar depois ele lá, bem lembrado, eu vou até apagar para não gerar dúvida, mas o calendário está suspenso, então não está válido aquilo. Tá? Inclusive, até pegando a questão do calendário, então o que acontece? Nós tínhamos já definido um calendário, mas nós definimos um rito, né? As datas não vão ser válidas, porque ele já está suspenso e ela já não seria válida, mas os prazos, sim, eles seriam válidos. Então, no seguinte sentido, que a gente tinha lá... eu vou até pegar o exemplo do prazo para entregar o projeto. Então, o projeto, eu acho que era na terceira semana. A gente teve duas semanas. Então, nós tínhamos mais uma semana para apresentar o projeto. Então, eu vou usar essa uma semana para, no caso da... Como que é o nome dela? Bedlin, que está afastada, se ela quiser fazer um projeto, porque ela não estava o nome dela em nenhuma dessas equipes agora, se ela quiser fazer o projeto, ela vai ter mais uma semana para apresentar, tá? A data. Então, vai manter aquele prazo que a gente tinha estabelecido inicialmente. Mas para as outras pessoas até não vai valer, porque como a gente não vai mais... não vai ter mais, não vai ter nem data para apresentar tanto trabalho, a gente já vai ter que se adequar a isso. Então, para as outras pessoas, a gente vai ter outro tipo de atividade que não essa de projeto. Tá? Então, o calendário não vale, as datas, o prazo valeria, ou seja, a diferença entre a primeira prova e a segunda prova, o número de semanas vai ser mantido, mas a gente vai ter que preencher essas datas depois que retornar o calendário, né? Depois que a gente voltar. O problema é o seguinte, pessoal, abril não vai acontecer provavelmente nada mesmo em termos de universidade, vocês não vão ter provavelmente nem informação a respeito de nada, então vai ser um período bem complicado. Um colega nosso outro dia falou uma coisa que eu acho que retrata bem isso, que é o seguinte, que agora ele entende, porque quando você abre o portão, o cachorro sai correndo, porque ele não aguenta mais ficar em casa também e já queria sair correndo. Então, se a gente pensar mais um mês em casa sem fazer nada, daqui a pouco vocês estão assim, ou os pais de vocês estão assim, querendo que vocês saiam correndo daí. Então, a ideia, assim, é que a gente vá fazendo as coisas de acordo com as informações que vão chegando, mas tocando o barco. Então, para quem quiser fazer o projeto tocando o barco. Outra questão importante é que já discuti com algumas pessoas aqui que vieram conversar comigo, que é o fato de que, não, mas vai mudar porque não adianta eu ficar fazendo meu projeto se eu não consigo sair de casa e tal. Então, vocês vão ter oportunidade, quem apresentou o projeto, depois de mudar esse projeto, o foco do projeto, não adianta eu fiz um projeto com cachorro, depois eu quero agora mudar para elefante. Não é essa a ideia. Mas dentro do próprio tema que escolheu, poder mudar e adaptar o projeto. Então, todo mundo vai ficar com a liberdade de, se precisar, fazer isso, tá? A gente vai poder mudar esse projeto, mas evidentemente que a partir do momento que a gente der o peso, não dá para mudar mais. Então, eu não posso mudar... Aliás, eu não posso mudar o peso, eu posso mudar o projeto, mas não vou mudar o peso, tá? Deixar claro isso. Então, vamos supor que eu tenha que adaptar, e meu projeto agora, ou o sarrafo foi muito mais para cima ou muito mais para baixo, o peso vai ser mantido mesmo, tá? Então, daqui 2 semanas a gente define o peso, e depois esse peso não se altera. Mas, se precisar,
Então, nesse semestre, pela excepcionalidade, a gente vai poder mudar o projeto, vai poder mudar, fazer adequações no projeto, não teria problema. Tá? Então, também ninguém vai se prejudicar por causa disso. Entendido? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu quem? Poliana. Poliana. Nosso projeto é praticamente prático, né? Quase todo ele é prático. Qual que é o teu projeto? É o beta-terapia. Sim. Aí as crianças a gente já não conseguiu mais entrar em contato com eles, né? Porque eu acho que creio que esteja fechado já. E aí o que a gente poderia adiantar, assim, na verdade, seria mais a parte do material didático, né? Porque o resto, aí o professor acha que tem a necessidade da gente adaptar o nosso projeto, ou a gente pode seguir com ele do jeito que está e depois a gente, sei lá, fazer a parte prática. Não, eu acho que assim, vocês é que vão ter que tomar as decisões. Então, o projeto de vocês vai ficar na mão de vocês para tomar esse tipo de decisão. Vocês veem como que vocês acharem melhor. Então, pode acontecer o que você está falando, eu vou fazer a parte teórica, eu vou fazer o desenvolvimento do material e eu vou postar que lá na frente essa situação vai se regularizar e a gente vai poder fazer. Tá? Vamos supor que chega lá na frente e não possa fazer. Você pode mudar o projeto lá na frente. Entendeu? Então, essa coisa de mudar o projeto, nós não vamos ter por enquanto, nós não vamos estabelecer um limite, um prazo. Então, vocês vão ficar com a liberdade de mudar quando for preciso, de acordo com a conveniência. Agora, se você vai falar, não, eu quero mudar já porque a gente não vai fazer, vocês também podem fazer isso. Podem fazer o que vocês quiserem. Tá? Então, essa que vai ser a liberdade que a gente vai ter esse semestre em função do problema que está acontecendo. Ficou claro? Tá. É porque a gente estava com bastante medo em relação a isso, porque a gente achou que o professor falou dos pesos, né? A gente achou que o peso do projeto poderia mudar conforme o projeto mudasse, mas acho que não, né? Não, o peso não vai mudar. Então, por isso que eu estou falando que nós vamos ter 2 semanas. Isso é muito importante, estou falando, Poliana, porque é muito importante. E essas 2 semanas são semanas muito importantes, porque a gente vai fazer a correção e devolver para vocês. Então, vocês vão fazer o ajuste. É isso que está sendo avaliado. Agora, se você quiser agora já colocar nessas 2 semanas fazer as mudanças, tudo bem. Mas não é obrigatório. Então, o que nós vamos fazer agora é analisar o projeto e a qualidade da proposta que está sendo colocada. Então, o que vai importar aí é a qualidade do que está sendo feito. É claro que, não, depois eu vou ter que mudar e o meu sarrafo baixou, então vai baixar o peso. Não, você já demonstrou que tem a capacidade de fazer um bom projeto, você pode manter aquele peso. Essa que é a ideia. Então, isso não vai acontecer e não obrigatoriamente precisaria, então, mudar o projeto agora. O que vocês vão precisar nas próximas 2 semanas é fazer bons projetos, porque eu apontei daqueles 4 que eu tinha apontado ali, o de vocês, inclusive, era tecnicamente o melhor, deixei claro isso lá, dos 4 que eu analisei, o de vocês era o melhor, está muito bom tecnicamente, e tinha até pouca coisa a mudar. Então, o de vocês provavelmente é um projeto que chegou mais pronto. Por isso que eu falei que veio, foi dos últimos anos, pelo menos que eu me lembro, assim, um projeto que já veio tecnicamente mais adequado e tal. Então, aí é uma opção de vocês. Se vocês vão mudar objetivos, se vocês vão mudar agora nessas 2 semanas, vocês vão deixar para depois, valida o projeto e depois vocês vão ver o que vai ser necessário para adequar. Agora, o importante é isso, vocês iam trabalhar com a beta-terapia, não dá para chegar depois e colocar a avaliação, fazer o diagnóstico da psicultura em araucária, não dá. Então, aí teria que se continuar sendo com a beta-terapia, mesmo que vocês vão mudar o foco, mesmo que vocês vão mudar o produto que vocês vão entregar, sem problema. Tá. Entendi, professor. Alguém mais tem dúvida em relação ao projeto em si, pessoal? Professor. Oi. É a Carol. Eu tenho uma dúvida na questão de como que a gente vai apresentar os trabalhos, no caso.
é só entregando a parte teórica? Vai ter que fazer Não, videochamada? calma. Então, o que vai acontecer? Olha só, isso é importante que a tua pergunta é importante porque ela está demonstrando assim que a gente está faltando entender uma coisa. Tá, quando voltar o calendário acadêmico, então vamos supor que daqui um mês volte, no final de abril volte, então no começo de maio a gente teria aula. Então, o que a universidade vai fazer? Vai tirar as 2 semanas que já teve de aula e vai acrescentar mais as 13 que precisaria ter para completar o calendário acadêmico. É isso que vai fazer. Então, teoricamente, a gente poderia ter mais 13 semanas para apresentar esse trabalho. Vai depender da conversa que a gente vai ter. Então, vamos supor, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, eu estou falando que eu não tenho ainda a resposta de tudo, mas uma coisa que a gente poderia fazer é, a gente passou quantas semanas agora? Já passamos 5 semanas, além daquelas 2. Então, das 13, nós vamos tirar 5 semanas, nós não vamos ter aula durante 5 semanas, voltamos no final e vocês apresentam o projeto. É uma possibilidade. Então, aí a apresentação seria presencial, da mesma forma. Vamos supor que a universidade defina, não, que o calendário é à distância. Tá bom, então nós vamos usar esse instrumento aqui, que é o Teams, que ele funciona muito bem, e fazer a apresentação por aqui. Vocês vão mandar os produtos que fossem inscritos e a gente vai colocar no site. Então, os detalhes disso a gente vai ver de acordo com o andamento das coisas, tá? Mas aí teria muitas possibilidades, eu não vejo isso nem como um problema. A gente só adequa depois e vê o que é o melhor. Tá bom. Só a gente vai desenvolver, então, o trabalho por enquanto. Isso, vocês vão desenvolver apenas... Então, assim, deixar muito claro. Vocês vão, no primeiro momento, a gente vai agora focar... Vocês podem fazer o trabalho, vocês podem fazendo as coisas já, mas nós temos nas 2 próximas semanas que ter um projeto pronto e adequado para o momento que a gente está vivendo agora e tal. Então, esse é o meu projeto. Tá, tem um peso. Vocês vão desenvolver o trabalho pelo tempo que a universidade fica parada ou que seja. A ideia é que, semanalmente, a gente possa discutir essas dúvidas a respeito do trabalho. A gente pode marcar nesse horário, então, para discutir as dúvidas a respeito do trabalho. A gente discutir o próprio trabalho, vocês terem a oportunidade de entender o projeto dos outros, de discutir os temas dos outros, e a gente, então, ir fazendo isso, fazendo as coisas, desenvolvendo como a gente faria se estivesse presencialmente. Não seria muito diferente disso, não. Tá? E lá na frente a gente vai definir, então, que estratégia que a gente vai usar na finalização e apresentação desses produtos. Então, teoricamente, nesse momento, vocês mantêm a forma de apresentação como estava colocado antes. A gente tem uma apresentação, que pode ser física ou virtual, mas uma apresentação dos produtos. E os produtos vocês é que vão desenvolver, que vão definir no projeto, e vocês vão ter, então, mais 2 semanas para adequar esse projeto à versão definitiva do projeto. Eu queria só mostrar uma coisa enquanto isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, abrir o Schoology, deixa eu passar aqui. Vou compartilhar a tela. Alguém já tinha usado esse programa? Não. Não. Então, mas é um programa muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Ele permite uma série de coisas, como eu vou mostrar agora aqui, ó. Então tá aí, agora vocês vão passar via tela. Estão vendo a tela? Sim. Tá, então, aqui, ó. Eu vou entrar no Schoology. Ó, então ele permite que eu faça uma apresentação como se estivesse fazendo um PowerPoint dentro de uma sala de aula. Aliás, eu posso abrir, daqui a pouco eu abro o PowerPoint para mostrar para vocês. Tá, então vamos pegar algumas coisas aqui, ó. Calendário, para exemplificar o que eu tinha falado. Podia ter aberto aquela hora que a gente estava falando, mas já que eu abri agora. Tá, então, por exemplo, essas duas eu não passei aqui ainda. Aliás, quem que ficou de fazer o resumo da segunda aula? Acho que foi a Gabriela Fialkowski. Foi a Gabriela Fialkowski, mas ela não conseguiu entrar na chamada, não sei por quê. Então, o dela, acho que ela está meio banida da universidade, porque eu tentei cadastrar o nome dela aqui, o nome dela não aparece. No meio de todo mundo aparece, mas o dela não apareceu.
Bom, mas assim, ó, então, 2 semanas, as semanas estão válidas, e eu acho muito difícil que a universidade cancele, a não ser que ela cancele o semestre. Se a universidade cancelar o semestre, essas 2 aulas elas vão ser desprezadas. Mas o que a gente tinha colocado? Nós tínhamos colocado mais 10 dias que já tinha passado para apresentação de projetos. Então, isso vai ser mantido. Nós tínhamos colocado a prova depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas. Então, isso vai ser mantido. Então, essa é a ideia. Mas eu vou tirar as datas, porque as datas aqui agora não vão estar valendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Já vou aproveitar aqui. Vou colocar isso aqui, ó. Eu já movo essas coisas, então, até para vocês entenderem aqui, ó. Eu movo elas para a parte de materiais utilizados. Então, tudo vai ficando aqui. Tá aí o link para a aula. Move para atividade de material. E o legal aqui é que eu consigo fazer, fica registrado no School de quem participou. Já dá para fazer essa chamada. Acho que eu não vou dar mais aula presencial, fazer tudo à distância agora. Muito, muito melhor. E olha aqui então, pessoal. Então aqui, ó, no contato com o professor, vocês podem continuar colocando coisas ou dúvidas ou alguma coisa assim. Então, o legal é que fica disponível para todo mundo, mas os projetos, eles têm uma pasta específica para eles a partir de agora, né? Que vão estar, todos os projetos vão estar aqui. Então, pegando o exemplo aqui da Poliana, quando vocês forem colocar uma nova versão do projeto, vocês usem esse link que eu coloquei aqui dentro, espaço para postagem de novos materiais. Se vocês quiserem colocar materiais para divulgação, para as outras pessoas, para os outros alunos, colocar aqui também. Então, esse passa a ser um espaço que vocês podem ir agregando material aqui, tá? Então, ele vai ficando e pode ser consultado. Quando a gente for fazer prova, esse material, ele vale como material a ser usado para a elaboração e como os temas usados para a prova também, tá? Então, ele fica tudo aqui, vai ficar tudo dentro da plataforma já. E aqui eu queria, então, vou mostrar para vocês como é que funciona, aqui, viu? Eu vou abrir um PowerPoint. Deixa eu ver se aqui ainda está aqui. Tá, então aí, ó. Isso aqui é aquele que eu usei em sala, mas não usei em sala, nem cheguei a usar, eu guardei para usar e não usei. Mas olha só, como dá para fazer a apresentação. Agora vocês estão vendo a outra, eu tenho que mudar, peraí. Eu teria que mudar. Tá, eu só troco aqui, peraí. Eu coloco aqui, deixo de compartilhar. Aí venho aqui, compartilho agora a tela 2. Cadê a tela 2? Tela 2 está aqui. Então... Tá. Então, ali, estão vendo? Dá para eu usar e fazer a apresentação ou fazer a aula normalmente. Isso vai valer para vocês também, tá? Então, esse aqui, ó, até para vocês saberem, isso aqui são imagens da Copacol, imagens de cooperados da Copacol de piscicultura na região oeste do Paraná. Aqui a construção dos viveiros que eles tinham, os silos que tem na fazenda para armazenar ração. Não é para armazenar peixe, é para armazenar ração. Aqui o ponto de captação de água deles, que hoje tudo tem que ser com bomba. Eventos que eles tiveram de mortalidade lá com concentração de nitrito na água, os peixes mortos. Sal que eles usam para diminuir a toxicidade do nitrito. Os tanques de recria de alevinos. Uma tilápia com os ovos na boca. Os viveiros com erador. Aqui no laboratório de produção de alevinos. Os ovos, os juvenis saindo. E aqui, então,
o banho de água com sal que eles estão dando nos peixes que vão para a biometria. Então, pessoal, esse aqui é um videozinho, ó. Vamos ver, o que é isso daqui? Vocês sabem, vocês imaginam o que seja isso aqui? Alguém imagina? Vacinando? É vacinação de peixe. Nossa. Vacinação contra bactérias. Meu Deus, quanto empenho. Verdade. É bem mais difícil do que vacinar boi. Nossa. Nossa, muito empenho. Então, foi o Gabriel César que fez isso aqui. Esses vídeos aqui é um arco de desinfecção para entrar nas propriedades, para evitar contaminação. Então, dentro desse controle sanitário que tem que haver em propriedade. A pistola aqui, ó, de vacinação. Isso aqui era para falar de outras coisas. Aqui, tanque-rede, na região norte do Paraná. Então, assim, pessoal, o programa, ele vai permitir para a gente, ele vai permitir que a gente tenha aula praticamente normal. Esse programa, ele dá uma liberdade muito grande da gente discutir e vocês ainda poderem assistir aula de pijama com cachorro latindo. Então, esse não seria um problema. Eu acho que realmente não é problema agora. A gente vai ter condições de fazer as coisas e de desenvolver e de ter atividade praticamente normal. Enquanto a gente espera a universidade funcionar. Feche o microfone quem não for falar. Eu posso Professor, fechar aqui. Oi. Nas aulas, tem como você fazer desse jeito de colocar o link no site? Porque, de outra maneira, eu não consegui entrar no Team. Eu tive que entrar como convidado. Eu quem? Eu acho que Eu Carolina. E mais muitas pessoas do grupo não conseguiram entrar também de outra maneira, a não ser pelo link. Pelo link. Tá, então fazer o seguinte, sempre o link vai estar na página, tá? Sempre eu faço e coloco o link na página. Mas assim, ó, e é importante dizer também o seguinte, vocês não são obrigados a entrar, a assistir, não está valendo ponto, não tem nada disso, tá? Eu acho que é só uma oportunidade realmente para a gente tem uma ferramenta boa, uma ferramenta que está à disposição, que permitiria a gente, então, não perder semestre, que eu acho que eu lembro que eu já fui aluno, tá? E já passei por greves, não era nem por problema de vírus, mas por problema de greve, e eu não queria nunca que tivesse cancelamento do semestre, ou que atrasasse e tal. Então, é uma possibilidade. A gente tem que ir, claro, que aperfeiçoando. Eu nunca dei aula ainda com um sistema desse, mas eu acho que é bem possível e ele permite muita coisa mesmo. Então, sempre que você tiver nessa dificuldade, vocês podem até reportar ela lá no próprio Schoology, lá no contato com o professor lá, colocar esses problemas que estão acontecendo para acessar ou a dificuldade e tal, porque a gente vai corrigindo daí. Certo, pessoal? Certo. Professor, Só uma eu coisa acho que aqui. Só vou mudar mais duas coisas aqui, ó. Desculpa, quem está falando? é a Poliana de novo. Oi, Poliana, fala. Então, eu acho que eu cheguei um pouco atrasada no vídeo aqui. E eu quero ver só se eu entendi certo. O professor de agora, nessa semana, vai corrigir e devolver para a gente o projeto. Aí a gente vai ter 2 semanas para adaptar o projeto. Uma semana. Eu vou fazer isso até sexta-feira que vem. Então, sexta-feira que vem, a ideia da conversa na sexta-feira que vem se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês tiveram alguma coisa que vocês não concordaram, a gente discute isso na semana que vem, tá?
A partir dali, vocês vão ter mais uma semana para fazer os ajustes. Tá? Tá. Então, vocês vão ter uma Aí depois semana. disso, Aí vocês seriam vão os na primeiros. outra sexta, até a outra quinta, talvez, a gente estabeleça a quinta, porque eu e a Raíssa vamos tentar corrigir e avaliar todos os projetos até essa quinta, então o material teria disponível para a gente na sexta poder ter esse tipo de conversa, e aí vocês teriam até quinta da semana seguinte para apresentar os produtos finais. Tá? Aí nós vamos discutir e definir peso. E uma vez que tem o peso, vocês começam daí a trabalhar e definir a estratégia de vocês. Entendi. Tá? Olha só, o programa ainda permite isso daqui, ele permite que a gente tenha um chat, que a gente, que vocês coloquem por texto, ou ele permite que se mande arquivos, permite até que coloque carinhos assim, ó. Aí, ó. Então, ele permite que faça isso, mas ele também tem deixa eu pegar aqui onde está. Esse programa é muito doido, ele permite integração com outros programas, como o OneNote. Na verdade, ele tem um monte de programas que ele permite juntar aqui dentro, trabalhar com outras coisas. É uma coisa bem, bem doida mesmo, ele tem muitos recursos. Deixa eu pegar aqui, o que mais? Porra, não, aqui está aqui, arquivos. Ele tem um quadro, também não estou achando onde que está o quadro branco dele aqui, mas ele tem. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui é outra coisa. Press. Spring. Tá. Então, assim, a gente tem realmente... e outra coisa, eu posso colocar aqui, ó, qualquer programa que a gente usa, posso colocar o Word, por exemplo. Ó. Posso colocar o Word aqui, vocês vão ver, e a gente vai também poder usar ele normalmente. Então, assim, recurso a gente tem o suficiente para manter conversa, para ter aula e tal. E aí a gente vai adaptando, a gente vai acertando à medida que as coisas vão acontecendo. Mais alguém? Tem algum comentário, alguma coisa? Professor, é a Gabriele. Oi, Gabriele. Sobre o nosso projeto, a feira foi cancelada mesmo. Imaginava. Aí o que a gente pensou, a gente vai continuar trabalhando em cima da viabilidade da feira, só que com os dados daí da última feira, né, da feira do ano passado. Uhum. Daí a gente tem que mudar, será alguma coisa, ou pode seguir a mesma linha que a gente estava seguindo? Então, as de duas, objetivo. assim, ó, então, veja só, o que acontecia anteriormente, então vocês é que tem que decidir, mas o que acontecia anteriormente é que uma vez que a gente apresentou o projeto e teve o peso, aquele projeto ele só vai servir para mim, para quando chegar lá no final eu olhar para ver se os objetivos que vocês propuseram, os produtos que vocês propuseram, vocês executaram. Uhum. Agora vai ser diferente. Por quê? Porque vocês vão poder mudar o objetivo. O objetivo, inclusive, vocês vão poder, não vão mudar o tema, então vai ser feira do peixe vivo, mas no teu caso é um caso bem emblemático, porque você não pode chegar lá no final com esse mesmo projeto, porque vocês não vão acompanhar a feira, porque não vai ter feira. E não vai ter feira agora no calendário. Quando voltar, não vão adiar a Páscoa. A Páscoa não vai ser adiada, então não vai ter condições de fazer exatamente aquilo. Então, em algum momento, vocês vão ter que mudar o projeto. Então, você pode escolher, ou manter do jeito que está, porque já estava pronto, porque você está fazendo um ajuste, porque tem um prazo e tal, ou já mudar. Mas se você não mudar agora, em um determinado momento, você vai ter que mudar. Uhum. Sim. Tá? Então, esses projetos provavelmente terão que ser resubmetidos àqueles que vão precisar mudar. Tá? Tá bom, então. Agora, vamos pensar, tem alguém aí do projeto lá da... Tem projeto da... deixa eu pegar aqui no Schoology o nome para... Já coloco o nome simples para lembrar e depois eu esqueço. Isso que é difícil. Já abro aqui.
Schoology. Olha. Schoology. Tá. Tá. Então, projetos apresentados. Do projeto Contra a Correnteza, tem alguém aí? Tem, professor. É Gabriela. Oi, Gabriela. Então, pensar o caso de vocês, que é um caso bastante emblemático, tá, também. O projeto, agora vocês não teriam condições, assim como a Poliana estava falando, agora vocês não têm condições de ir lá e ter uma atividade com os alunos, porque não tem aluno, não é verdade? Então você tem que opções. Você tem a opção de desenvolver o material, tá, e aplicar quando voltar, porque uma hora vai ter que voltar, obviamente uma hora vai voltar. Ou vocês podem fazer só o material. Então eu só vou desenvolver o material. Se vocês forem desenvolver e esperar, você não precisa mudar o projeto agora. Se vocês forem desenvolver, mas não pretenderem mais apresentar, vocês vão ter que mudar o projeto. Tá? Então o projeto de vocês, eu acho que ele é bastante claro em relação a isso. Né? Sim, é o que eu estava discutindo com o resto do grupo, que como a gente está em quarentena, elaborar o material virtual para os alunos que têm acesso à internet, né? Porque como são alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, alguns podem não ter o acesso. Então, nós nos comprometeremos a, assim que passar a quarentena, irmos até a instituição, porque não é só questão de projeto, nós temos uma ligação pessoal com a instituição. Sim, então perfeito. É isso aí, você entendeu bem, exatamente esse é o princípio. Então, cada caso vai ser um caso, né? Cada caso vai ser um caso. O de vocês está muito parecido com o da Poliana do Beta Terapia. Já a feira do peixe vivo não vai ter, então vai ter que mudar de qualquer forma. Em um determinado momento vai mudar. Bioflocos não muda rigorosamente nada. Então, tem alguém de bioflocos aí? Não. Então, o caso do bioflocos... Tem sim. Essa voz que veio da catacumba é de quem? Juliane. Juliane, professor. Oi, Juliane. Então, o de vocês não muda rigorosamente nada. O de vocês não vai ser afetado em nada por isso daqui tudo, né? Então, vocês têm condições de fazer o projeto da mesma forma que vocês vão entregar, fazer já o projeto final, né? Sim. Implantação da piscicultura eu não li ainda, então eu não sei exatamente do que se trata. O do tambaqui também não precisa mudar nada, né? Vai ser um livro sobre tambaqui, não vai mudar rigorosamente nada. Esse guia peixe também eu não li ainda. O pequeno produtor, a gente conversou e vai mudar, porque vai depender de conversas, então se de repente, eu não quero ir lá, não quero me expor. Hoje mesmo eu desmarquei com um produtor, que eu tinha marcado com ele de segunda-feira na propriedade dele, mas falei, olha, você está na faixa de risco, por causa da idade dele, tem 65 anos, então até por isso eu acho que não é conveniente a gente ir, então vai ter que alterar. Agora, vamos supor que depois volte, já poderia então manter, cada um vai ter que definir. Crédito rural, de quem que é crédito rural? Tem alguém aí, crédito rural? Tem, professor. Aqui, João Paulo. Então, João, o de vocês vai mudar porque vocês não vão conseguir entrar em agência, mas também não muda tanto porque grande parte das informações vocês vão conseguir na internet, né? Sim, e provavelmente o banco trabalha de forma remota, professor, porque não pode parar. Então, provavelmente a gente consegue contato com eles à distância. Exatamente. Então, você está vendo como cada um tem as suas peculiaridades? Quem é desse PeixoCast? Tem alguém aí? Não. Tá. Da piscicultura paranaense? Tem, professor. Tá, o que é o projeto de vocês? Qual que é a ideia do projeto de vocês? Da revista. A produção da revista online. Da revista online. Então, da revista online não vai mudar nada, né? A princípio. Vocês tinham previsto alguma atividade de campo, alguma coisa fora? Não, só reunião de dados e informações mesmo.
Então não muda nada. Então a gente tem situações diferentes, tem cada caso aqui realmente é um caso. Então esse ajuste que vocês vão ter que pensar agora, e essa estratégia que vocês vão ter que tomar, essa decisão que vocês vão ter que tomar essa semana. Eu acho que a maioria dá para... eu não vejo nenhum projeto aqui que não possa ser executado, que teria que eu vou ter que escrever outro. Não, todos eles dá para, com maior ou menor grau de alteração, de ajuste, ser usado, né? Ser mantido. Então, a ideia vai ser essa, pessoal, a gente fazer isso e caprichem. Eu gostaria que todos tivessem o máximo peso possível, porque se a gente tiver o máximo peso possível, a gente diminui essa... Não sei o que vai acontecer com participação em aula, por exemplo, então facilitaria bastante para todo mundo se a gente tivesse todos os projetos valendo o máximo possível. Mas tem que ver a qualidade, tem que ver aquilo que vocês estão se propondo a fazer. Então, vai dar bastante trabalho, porque eu e a Raíssa temos 12 projetos para analisar essa semana, desculpa. Professor, bastante coisa. Oi. Só para levantar uma sugestão, se todos os projetos ficarem com um peso bom para poder desenvolver, como o senhor está falando, e caso volte às aulas, a questão de incluir os alunos que não têm projeto, de repente, se todo mundo concordar, deixar a participação exclusivamente para essas pessoas que não vão estar fazendo projeto. E daí exatamente, essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia. Hoje essa é a minha ideia, mas vocês têm que colaborar. Então eu não posso chegar e fazer isso se os projetos estiverem ruins. Entende? Então, agora não tem nem justificativa. Essas 2 semanas tem que ser para ajeitar projeto mesmo. Eu falei que alguns estavam com até boas ideias e com projetos com uma proposta legal, só que o texto estava muito ruim, não dá para entender, o texto tinha que ser ajustado, tem que ser melhorado. Então, a minha contribuição para isso vai ser essa correção e dar mais um tempo ainda para vocês arrumarem isso. Porque a ideia, João, é justamente essa. Ou seja, aí eu vou pensar naqueles alunos que não estão participando, que não vão fazer projeto, e aí o resto da disciplina seria para eles de uma forma diferente do que são para vocês, e vocês já matariam a coisa aqui mesmo. Entendeu? Uhum. E lembrando que se ficar com peso 4, não tem nem prova. Tá? Então, seria a nota do projeto e a nota depois do resultado dos produtos que vocês vão entregar. Uhum. Então, eu acho que numa situação dessa, facilitaria para todo mundo, né? Sim. E lembrando... Oi? Oi, só uma questão aqui, Manuel. O senhor falou sobre a gente mudar, que a gente vai ter que fazer algumas mudanças devido a não ter a feira e tudo mais. Desculpa. O que acontece? A gente não vai mais acompanhar a feira, só que como a Gabriele falou, a ideia é a gente fazer com os dados da feira anterior. Fora Sim, isso... vocês têm muitas alternativas, mas continue, desculpa. Não, era isso, assim. Fora isso, acredito que de mudança do que estava no projeto, seria isso, e daí adicionar mais coisas que a gente poderia fazer nessa nova situação. Exatamente. Isso, exatamente. Porque assim, na nova situação, o que vocês podem fazer? Vocês podem conversar com a Cassiane, por exemplo, vocês podem pegar depoimento dela, vocês podem pegar o que ela pensa, o que a prefeitura pensa. Então, você pode manter a ideia do projeto da Feira do Peixe Vivo, só que focando para o ano que vem. Você pode usar o dado do ano passado para entender e para justificar, mas o objetivo maior de vocês passa a ser a feira do ano que vem, ou seja, vocês de alguma forma contribuírem para organizar, para facilitar, para melhorar a feira do ano que vem. Tá. Entende? Então, eu acho que ele pode até ficar mais interessante ainda, ter um peso até maior, se a gente for considerar, porque uma coisa é pegar uma feira que já está montada, que já está tudo estruturado, que vocês não colaboraram, que vocês não se envolveram, ou pegar uma coisa que vocês estão propondo do zero, o que eles podem melhorar para o ano que vem. Tá né? Bom, obrigada. Então, eu acho que depende. Se vocês têm condições, sim, de fazer uma coisa legal e de ficar produtos legais. Só que, o que acontece, pessoal? A gente tem que lembrar uma coisa. Ter o peso alto não significa que já passaram, porque aí a dificuldade passa a ser outra, fazer um bom produto. Porque se o peso é 4, o que vai acontecer? Se o projeto não estiver bom,
já às vezes não dá nem para ir para a final, não tem nem como ir para a final. Então, por um lado, pode passar sem precisar fazer prova, sem precisar participação em aula, sem nada. E aí, né, na verdade, né, João, até mudando um pouco, não seria nem peso 4, o projeto passaria a ter peso 6. Né? Poderia ter peso 6, porque não teria participação em aula. É isso que a gente está falando, então, dependendo de como a coisa for, não teria nem participação em aula, e aí o projeto é o que vai definir a disciplina nesse semestre. Vale a pena, né? Porque a gente está, como o senhor falou, a gente está em casa e a maioria das pessoas aí acho que vai conseguir ajustar o projeto em casa. Então a gente consegue desenvolver bem. Exatamente. Eu acho, sinceramente, que não teria prejuízo nenhum se a gente ainda fizer esses encontros semanais no horário de aula, do jeito que estava acontecendo, do jeito que estava previsto. Eu acho que realmente é a disciplina. Só que é melhor do que uma disciplina à distância, porque numa disciplina de EAD não existe essa interação, né? Fica lá um cara falando, simplesmente dando aula, e ele não tem o retorno de quem está vendo. Então, o que a gente tem aqui é o retorno, a gente tem a interação, a gente tem a participação. Então, acho que dá para fazer isso. Mas, de novo, depende da dedicação também de vocês para fazer um bom produto. Tá? E a ideia também é a seguinte, que a gente possa ter nessas conversas a tirar as dúvidas, ver que caminho, o que está acontecendo, o que poderia ser. Então, que seriam aulas também. Então, não é que nós não teríamos aula, nós não teríamos daí a nota de participação em aula, mas nós teríamos a matéria, nós teríamos o projeto, nós teríamos os trabalhos sendo realizados. Bom, acho que está esclarecido, né, pessoal? Como primeiro momento, eu acho que está claro, né? Sim. Então, vamos fazer isso na sexta-feira, até quinta. Eu e a Raíssa nos comprometemos em terminar essa análise. À medida que a gente vai fazendo os textos com as sugestões, a mesma coisa que eu fiz na outra, o texto e depois um vídeo, porque no vídeo é mais fácil explicar as coisas que estão sendo colocadas ali, que estão sendo chamadas a atenção. Isso até quinta a gente pretende, então, fazer. Na sexta a gente tem uma conversa sobre isso, para vocês tirarem dúvidas daquilo que precisar, para vocês ajustarem o projeto. Vocês ficam com a bola fica na mão de vocês, para entregar esses projetos daí até quinta-feira, para a gente poder dar nota final, então. Certo assim? Certo, professor. Tá bom, então, tá professor. Bom. Certo. Então, curtam bastante esse período de férias forçadas, de quarentena, mas, ao mesmo tempo, vão aproveitar um pouquinho aí para resolver o terrível problema de piscicultura e ver que o bicho não é tão feio. Tá bom? Tá bom, até mais professor. a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Tchau, boa tarde.